Theo Hayashi, também conhecido como Teófilo Hayashi. Você conhece o diretor? Sim. Quem não conhece o querido Theo Hayashi, né? Theo Hayashi, pra você que não sabe, ele é pastor da Zion Church, ele também faz parte do Dunamis Movement, e não apenas isso, como dizem que o inglês dele é ótimo. Ele tem vários vídeos pregando em inglês, tem vídeos no Instagram pregando em inglês, vídeos no YouTube pregando em inglês, só que afinal de contas, será que o inglês dele é tudo isso mesmo? A gente vai descobrir nessa aula aqui hoje. Então bora comigo e vamos ver o inglês do Theo Hayashi. Essa aqui é uma pregação que ele tá fazendo na Legacy Nashville. Nós vamos assistir uma parte em que ele fala especificamente sobre avivamento. Então, a gente vai reagir junto aqui. Obviamente, a pregação ela tá em inglês, mas fica tranquilo, querido Pimpolho, porque nós vamos deixar pra você aqui a legenda da pregação em português pra você assistir, pra você entender tudo também, beleza? Let's go! Window somewhere in like in the Muslim world or something, and the Lord says, no, go to Brazil. Brazil is huge churches. I mean, so many Christians, and the Lord said, Olha só que interessante, né? A gente já começa a ver aqui duas coisas muito interessantes sobre o inglês do pastor Teófilo. Primeira coisa que a gente começa a perceber é que, obviamente, ele tá pregando, gente, então tem palavras vindo na cabeça dele nesse exato momento em que ele tá falando. Uma coisa que é muito normal é, no meio da sua fala, você colocar algumas coisas que a gente chama de filling words. Filling words, inclusive, tem um vídeo específico sobre elas chegando daqui a pouco aqui nesse canal, pra você ficar sabendo, então fica ligado, ativa as notificações aqui pra você saber. Mas basicamente, filling words são palavras que fazem com que não fique um silêncio sepulcral, enquanto você pensa em alguma coisa pra falar. Então esses isso são filling words, são palavras ou sons ou expressões que você fala entre uma linha de pensamento e outra para que não fique um silêncio. E outra coisa também que você consegue perceber, a segunda coisa que você consegue perceber é que ele fala bem rápido, né? Ele fala bem rápido em inglês, isso é muito bom, porque mostra que ele tem confiança, segurança no inglês, na forma com que ele fala, na forma com que ele prega. I'm raising up a generation that will live revival that culminates into reformation. Isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é muito bom. Ele usa a entonação dele a favor dele. Então, I'm raising up a generation. Isso aqui já é pra... Presta atenção que a geração é vocês. I'm raising up a generation. E aí ele começa a falar that culminates revival to reformation. Então, olha só que interessante. Ele usa da entonação não apenas para chamar a atenção das pessoas que estão ouvindo ele, como também para fazer essa rima entre geração e reforma, esse reformation, essa reforma. Que reforma é essa? Reforma protestante, as reformas que nós cristãos já conhecemos, estudamos bastante sobre. E, obviamente, avivamento tem que vir com algum tipo de reforma na sociedade. Então, ele está trazendo essas duas coisas. Duas coisas essas que muitas pessoas acham, inclusive, que não vai acontecer, que não faz o menor sentido. No sentido de, tipo assim, a geração de hoje em dia, ela é uma geração falha, uma geração fraca. Todo mundo fala que a geração é uma geração que não vai dar em nada, não é mesmo? Com certeza você já ouviu isso, com certeza talvez você até já deve ter falado isso. Só que aqui não, aqui ele tá falando, olha, essa geração aqui é a geração que vai levar um avivamento e que esse avivamento vai se transformar em uma reforma. Uma reforma na sociedade, vai mudar a sociedade. Eu concordo com ele, eu concordo. You know, if we study, I mean, I'm sure we all love revival here. I mean, the theme of the year here at Legacy is in 2023 is a year of revival. Come on, any revival lovers here? Isso é muito massa. Muitos pastores, inclusive, a gente consegue ouvir isso em muitas pregações. Essa chamada pra ação, né? Tipo assim, let's go, come on. Any revival lovers here? Então, assim, vamos lá, é isso aí. Tem alguém aqui que ama avivamento? A gente tem aqui amantes de avivamento? Vamos lá, gente, vamos dar um glória, vamos lá, presta atenção, vem fazer alguma coisa para deixar a plateia não apenas ouvindo, mas participando da palavra junto com ele. Então, isso é ótimo que ele faz. É uma ótima estratégia de comunicação, uma ótima estratégia para pregação. Inclusive, você já começa a ver que ele também não tem apenas domínio no inglês, como ele tem domínio da plateia. Ainda assim, entretanto, com muitas filling words, percebeu? The name, the theme.
Obviamente ele tá fazendo isso, gente, porque ele tá falando as coisas, né, da cabeça dele, na hora. E acontece mesmo, super normal. Mas tem muitas filling words, você consegue ver muitas pequenas hesitações aí, porque ele tá tentando fazer com que as frases deem certo na mente dele aqui, pra falar tudo certinho. If you love revival, and I'm no expert, but I'm a lover of revival. I studied revival. I've read about it, and the revivals that actually had lasting impact went through 3 phases. Usually they follow this pattern. Isso aqui, vou voltar, presta atenção. And the revivals that actually had lasting impact went through 3 phases. Pra quem tá aprendendo inglês, essa frase aqui, ela é muito complicada de ser dita. Porque a gente tá falando dos sons mais difíceis para serem pronunciados. Para nós brasileiros, inclusive, que estamos aprendendo inglês, é o through. E aí aqui ele fala, went through 3 phases. Isso aqui é o que a gente chama de tongue twister, que é como se fosse um trava-língua. Então, went through 3 phases, went through 3 phrases. Tá vendo como é difícil? Went through 3 phases. Went through 3 phases. Went through 3 phases. Went through 3 phases. Isso aqui é muito complicado. O que a gente tá falando? Que a maioria dos avivamentos, eles acontecem, eles passam através de 3 fases. Eles acontecem em 3 fases. Went through 3 phases. Went through 3 phases. Tenta na sua casa. Isso aqui é porque o cara tá fluente. Pastor Teófilo Hayashi, parabéns. Usually they follow this pattern. And it begins with the awakening of the saints, which means it begins with the church. The word says, if my people who are called by my name will humble themselves. So it begins with us. Isso aqui no nome de Jesus, hein? Pega isso aqui. Primeiro que ele tá falando que o avivamento começa por nós, né? Mas algo incrível que ele fez aqui, que inclusive é o que você quer fazer, eu sei, te conheço. É o que eu quero fazer também, eu me conheço. Ele tem um domínio da língua muito interessante, não apenas da língua inglesa, como também do que está escrito na Bíblia em inglês. Então, isso é muito bom porque ele consegue falar versículos de memória. Então aqui, they who humble themselves, right? Judgment, beginning of the saints, which means it begins with the church. The word says, if my people who are called by my name will humble themselves. If my people who are called by my name would humble themselves. Esse versículo é, se o meu povo, que clama pelo meu nome, que fala pelo meu nome, se humilhar. Então, ele tá literalmente citando um versículo bíblico em inglês na hora. Versículo bíblico esse que é conhecido, é popular, ele sabe disso, ele aprendeu isso. Ele tá fazendo isso dentro de uma pregação, não apenas falando as palavras que ele acha que deveria falar, como também citando Bíblia, citando o versículo 100% em inglês, sem titubear, entendeu? Já sabe o versículo memorizado, já tá dentro do coração dele, assim. Então, assim, muito bom domínio da língua aqui. A gente vê um ótimo domínio da língua, não apenas da fala, mas como aquilo que ele lê, aquilo que ele estuda. Porque ele tá fazendo citações. Incrível. So it begins with us. Judgment begins in the house of God. Right? So it starts with us. You know, if we want to be the answer, and we should be, the ecclesia should be pointing the nations to the Lord. If we are to be that, we should also be coherent and understand that there is huge responsibility with that authority. Therefore, judgment does need to come to us first. Olha só que interessante aqui, ele usou uma palavra muito formal, que inclusive eu vou ensinar pra você, ainda por aqui, só espera, que é o therefore. O que é esse therefore? É o portanto. Então ele tá fazendo várias explicações, ele tá usando a ênfase dele a favor dele, porque ele tá falando de uma maneira em que quanto mais você escuta, mais você concorda, porque eu tô fazendo essa entonação, em que eu tô trazendo pra você uma energia e voltando um pouco mais pra baixo, pra que você tenha clareza naquilo que eu tô te dizendo, entende? É isso que ele tá fazendo aqui nessa pregação. E é muito interessante porque ele tá usando tudo isso e também tá usando palavras mais formais. Palavras mais formais, essas que são mais longas.
Por que é interessante a gente usar isso também? Para que a pessoa ouça e ela processe melhor. Ele não tá falando só so, ele não tá falando isso, ele tá falando therefore, portanto, entendeu? Tô dando ênfase no que eu tô te falando aqui agora. É uma parte da pregação com muita ênfase. Porque ele quer muito que as pessoas prestem atenção aqui. The purging that happens in revival. And there's this renewal that happens where the first love is restored to the church. And the body of Christ has this holy zeal for the presence. And so when you got those moves of the Spirit where people will go for hours in the presence and you lose track of time, you know, that's a sign of awakening. So it begins with the awakening. Olha só, isso aqui é muito interessante. Ele usa... Eu tô falando que tudo é muito interessante, né? Que tudo... Ô, editor, me ajuda aí, tá? Meus começos aí, você vai cortando, por favor. Não. Então, o que a gente começa a ver aqui que é bem legal? Ele corta palavras. Ele corta sons. Então, presta atenção. So when you got those moves of the Spirit where people will go for hours in the presence and you lose track of time. And you lose track of time. Não é track of time. É track of time. And you lose track of time. Mas aqui, o inglês ele já é tão fluido, ele já tá falando de uma maneira tão confiante que ele entende. Tipo assim, ele consegue dar essas engolidas em sons. You lose track of time. Track of time. E ele tá fazendo isso em várias outras partes. Eu só queria ver alguma que era mais focada aqui, igual essa. So you lose track of time. Isso acontece muito, gente, assim. No português também, pelo amor de Deus, né? Eu já devo ter engolido 300 sons aqui só agora de vocês me ouvindo. No inglês acontece a mesma coisa. Ai, mas aí em inglês fica difícil demais, teacher. Parece que eles estão falando muito rápido. Não é que eles estão falando muito rápido. Eles estão comendo alguns sons. Por quê? Porque eles estão falando com muita fluidez. Quando você compreende o inglês, quando você tem familiaridade com sons, quando você tem familiaridade com contexto, familiaridade com o vocabulário, o que parece que é falar muito rápido, na verdade se torna falar. Simplesmente falar. That's a sign of awakening. So it begins with the awakening of the saints, and then after you have the church awaken, the church naturally thinks, wow, this is so amazing. This is heaven on earth. I wish my coworker who doesn't know Jesus would be here. I wish my aunt that doesn't know Jesus would be here. And you start thinking about people that need a touch of God, which then leads you to the second phase of revival, which is the harvest of souls. And in the harvest of souls, there's evangelism. So you're bringing people to have encounters with the Lord. You're either bringing them into the presence or you're taking the presence to them. And they're having encounters with the Lord and they're getting saved. And after they're saved, you're discipling them and you're teaching the word and they're getting grounded in their faith. And after they're getting grounded in the faith, I mean, the consequence of that is church growth. And because of church Isso growth, aqui é muito legal, assim. Mas você consegue perceber uma coisa que eu comecei a perceber, na verdade, comecei a perceber desde o começo. Te peguei, hein, pastor Theo Hayashi? Te peguei. Pega essa aqui agora. Ele tem um vício linguístico. Ele fica falando amin, que é algo que muitas pessoas têm. Amin significa como se fosse quer dizer, tipo assim, quer dizer. Mas ele repete isso bastante, direto ele tá falando amin, nananana, amin, nananana, amin. Isso nada mais. Isso nada mais é do que vício linguístico. Todo mundo tem isso, eu tenho isso, você tem isso. Eu, por exemplo, o meu, em português, no caso, é falar mano. Mano, falo mano pra tudo. Mano, véi, mano, pra tudo. Em inglês, o meu vício de corta aí, peraí. Não. O meu vício linguístico em inglês é you know. Eu uso you know pra tudo. You know. Pra tudo. Theo Hayashi também tem vício linguístico no inglês, que é I mean. Te peguei, Theo. Pega essa. Peguei tu. you run out of seats. You run out of room. Oh, we got to plant other churches then. And to plant other churches, you got to raise up other leaders. And so you start seminaries, you start schools of ministry and schools of leadership, and then you start ordaining people into ministry, and that's growth. That's the harvest of souls. And occasionally you'll have people that have a heart for the unreached in other places, and the church will mobilize itself to send these people. We call them missionaries. And so these people will go to
unreached people groups. And so you have mission movement happening, church growth movement. And that's the harvest of souls. That's the second stage. Now, the lasting impact of revival, history shows us, happens when we transition to the third stage, which is whatever's happening within the four walls of the church now starts going into the infrastructure of society. Starts going into the streets, starts going into education, starts going into the public sector of government. It starts... Percebe o que ele fez com o rosto dele quando ele falou education? Olha só. Infrastructure of society. Society. Starts going into the streets, starts going into education. Education. Starts into education. Education. Aqui é muito interessante que ele tá fazendo isso, porque tem alguns hackzinhos que algumas pessoas fazem de forma involuntária, mas eu já percebi que muitas pessoas fazem, então não sou só eu que faço. Mas isso aqui, já quero te avisar, coloca aqui um alerta. Isso aqui é uma observação minha de vida, de sociedade, tá? Observação de sociedade. Se tem algum artigo que fala sobre isso, se tem algum livro que fala sobre isso, eu ainda vou pesquisar, ainda vou descobrir. Mas isso é uma visão minha de sociedade. Para nós, que temos o inglês como segunda língua, temos alguns hackzinhos pra gente não errar a pronúncia de propósito. É muito interessante isso, existem palavras. Porque quando nós falamos em inglês, e inglês não sendo a nossa língua materna, isso eu tô te falando de algo que eu observo, tá? Isso não é regra pra ninguém, no nome de Jesus. É porque eu faço isso, percebi que ele faz isso, e já percebi que outros amigos meus que também não são nativos, que têm a inglês como segunda língua, fazem também. Alguns hacks no nosso aparelho fonador. O que é aparelho fonador, Teacher Kelly? Rapidinho. Tudo aquilo que você usa pra falar. Então, seus lábios, sua língua, seu céu da boca, seus dentes, a respiração, a traqueia, a sua garganta, todos os músculos da face fazem parte do aparelho fonador. Então, aqui, olha só, ele tá falando, they go into the infrastructure of society, e tal, e ele tá listando. E aí, ele fala education. Por quê? Porque dependendo da forma com que a gente usa o nosso aparelho fonador, de duas uma, ou a gente vai hesitar e travar na palavra, ou a palavra vai sair com uma pronúncia que não é a pronúncia correta, que não vai dar clareza para a pessoa que está escutando. Então, por muitas vezes, dependendo da forma com que eu estou falando com você aqui agora, eu vou mudar a forma com que o meu aparelho fonador vai se moldar para que você entenda aquilo que eu estou falando de maneira mais clara. Porque normalmente a gente não aprende a falar education dessa forma aqui, dando um sorriso. A gente não aprende a falar education desse jeito. A gente aprende a falar education. Education. A boca, ela fecha um pouquinho mais. Dá um close aqui. Education. Education. Tá vendo que a boca fecha um pouquinho? A gente não fala education. A gente não fala isso. Agora ele usou. Por quê? Porque ele tá listando tantas coisas, ele precisa que o education seja claro. E education, como você pode ver, tem muitas consoantes. Education. Education. Tem muitos sons, tem muitas sílabas. Então, ele usa esse hackzinho de mudar um pouco o aparelho fonador para que a palavra saia com mais clareza. Isso é bem legal. Talvez ele fez isso de maneira inconsciente, mas agora que eu vi, quero falar para você que é uma coisa que eu observo em muitas pessoas, inclusive. Harvest of souls, that's the second stage. Now, the lasting impact of revival, history shows us, happens when we transition to the third stage, which is whatever's happening within the four walls of the church now starts going into the infrastructure of society. Aí, ó, sorrisinho. Starts going into the streets, starts going into education, starts going into the public sector of government, it starts going into arts and entertainment, it starts forming culture. Starts forming the way that we see entertainment, where we see beauty. See, that's when revival becomes reformation. It starts discipling thought. And we start thinking biblically, even when many people don't realize they're actually thinking biblically. And if you think about it, that is the history of Western civilization. Western civilization has its roots in the Protestant Reformation. And people were thinking biblically even though they did not realize that they're thinking biblically. That's why it's kind of interesting to see a lot of the kids that are born in the Western civilization gleaning from the product and the byproduct of Western civilization and believing something that is actually... Percebeu um ato falhozinho aí? The product
provavelmente aconteceu aí um leve code switching. Esse leve code switching. Code switching é quando você tem uma troca de código. Para muitas pessoas que são bilíngues ou para muitas pessoas que são poliglotas. Você percebe que é muito fácil, tipo assim, eu tô aqui conversando com você, and then out of nowhere I'm just like talking English and it's fine for me. O fato de acontecer o code switching inclusive é aquilo que traz pra gente, às vezes, muitas vezes, a gente esquecer uma palavra em português e esquecer ela em inglês, sabe? Muita gente acha, né? Ai, que metida quando a pessoa fala, nossa, não lembro a palavra em inglês, ai, não lembro a palavra em português, mas é porque na cabeça dela aconteceu um code switching. Aqui aconteceu a mesma coisa, tipo assim, product e produto, pro e pro. Então a gente começa a perceber que tem um pequenozinho ato-falho aí de pro e pro. Mas foi bem pequeno. Vou colocar aqui de novo pra você perceber. Protestant Reformation. And people were thinking biblically even though they did not realize that they're thinking biblically. That's why it's kind of interesting to see a lot of the kids that are born in the Western civilization gleaning from the product and the product, entendeu? The byproduct of Western civilization and believing something that is actually not what brought them to this place. Mm-hmm. So I was in Sevilla, which is the south of Spain, 2 weeks ago, speaking at a conference, and I was with an apostolic figure. He's a father in Spain of churches in Spain, and there was also pastors from Portugal and this very known evangelist from Italy. And so we were all speaking at this conference, and in the green room conversations, I had a very interesting conversation, and it came down to these 3 nations: Portugal, Spain, Italy. And if you know a little bit of history, these were countries that did not embrace the Protestant Reformation. Where the Catholic Church said, no, not here. You're not bringing this here. And if you try to come here, we'll kill you. O que a gente começa a ver aqui de pastor Teófilo Hayashi? Muita fluidez na fala, muita fluidez na maneira com que ele prega. Ele tem sim autoridade, ele tem confiança naquilo que ele fala, muito bom. Alguns vícios de linguagem, algumas feeling words, mas o inglês dele é parabéns. 10 de 10, pastor Teófilo Hayashi, 10 de 10, Teo. Se o senhor quiser, inclusive, estamos aqui, entendeu? Mais do que dispostos para conversar contigo em inglês, você precisar um pouco, sabe assim, praticar, para não ter tantas feeling words assim, entendeu? Para não ter tantos I mean. Estamos aqui, Destin for the Nation, estamos aqui para te ajudar, para te ensinar também, tá? Vem com nós. Vem com a gente. Imagina se esse vídeo chega nele, editor. Sim. Não, se esse vídeo chegar no Teófilo, imagina, eu aqui, falando do inglês do cara, e entendeu? Pois é. Mas glória a Deus pela vida dele. Aleluia. Né? Não, editor? Sim. É verdade, também é. Então, bora lá? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, percebido algumas coisas a mais sobre a forma como você pode pregar em inglês, a forma como você consegue ser mais fluido, mais confiante. Se você quiser aprender mais inglês com a gente, é só você entrar no link aqui embaixo do Combo da Fluência para você dar uma olhada nesse combo maravilhoso que nós preparamos para você. Não se esquece de se inscrever nesse canal, tem muita coisa ainda para acontecer. Tô muito animada de estar aqui com você. And I'll see you in the nations. Bye! Okay.